No momento das comissões desta edição do OAB no Ar, nós vamos conversar com a presidente da Comissão de Estudos em Direito das Famílias e Sucessões, a advogada Ana Lúcia Augusto. O assunto eu tenho certeza que é interessante para você que é advogado, para você que é advogada e para você que não é também, porque é a questão da união estável e do namoro qualificado. Eu estou até curioso de saber qual é a diferença dos dois. Então, Paulo, mais uma vez eu te agradeço pelo convite para participar aqui do momento das comissões. E realmente, esse é um assunto que é do interesse geral, tanto para quem não é da área, mas também para quem advoga. E a diferença, qual é a grande importância da diferença de uma união estável para o que hoje vem a ser reconhecida como um namoro qualificado? É importante salientar que essa nomenclatura de namoro qualificado, ela não se encontra no ordenamento jurídico. Ela é uma construção doutrinária e de algumas decisões que são novas, recentes, que estão pipocando no nosso meio jurídico. Em primeiro lugar, união estável já é amplamente conhecida e reconhecida. Já desde a década de 90, foi a primeira lei de união estável, depois ela foi recebida pela nossa Constituição Federal e também pelo Código Civil. A união estável, ela é tida como relacionamento de pessoas, não há necessidade da diversidade de sexos. Pode ser homoafetiva. Ela pode ser homoafetiva. Logo após o reconhecimento das uniões homoafetivas através do julgamento da ADPF 132. Se eu não me engano, ela acabou de fazer esse julgamento emblemático, acabou de fazer 10 anos. A união estável se aplicam direitos e deveres de proteção aos companheiros que somente era reconhecido no casamento. Por exemplo, em caso de uma separação, aquele que antes do reconhecimento da união estável, ele se via completamente desprovido de uma proteção daquele patrimônio que foi adquirido durante o convívio. Com o reconhecimento da união estável, veio a proteção patrimonial, no que diz respeito à divisão de bens durante a dissolução dessa sociedade conjugal. Que mais? A proteção sucessória, porque antigamente não era reconhecido para esses tipos de entidades familiares o reconhecimento ao direito de herança. E além de outros benefícios, como por exemplo, nós estávamos conversando antes da introdução da nossa conversa aqui, sobre poder colocar um companheiro como protegido para fins de aquisição de um plano de saúde, para fins de colocá-lo também dentro de um clube, como beneficiário de um clube. A união estável, ela dá tudo isso como no casamento. Agora, qual é a diferença disso para um namoro qualificado? Uma vez eu dei uma entrevista para uma rádio, alguns anos atrás, e quando essa nomenclatura estava começando a surgir, e eu expliquei numa linguagem bem simples que o namoro qualificado, ele pode ser entendido como o namoro da atualidade, ou melhor, o namoro de pessoas que já têm uma vivência, pessoas que já são economicamente independentes. O namoro qualificado, o perigo é dele ser considerado uma união estável. Ele tem contornos que podem ser parecidos com uma união estável, mas não é uma união estável. É como você, por exemplo, posso dar o seu exemplo? Você já economicamente independente, um profissional conhecido e que, por exemplo, eventualmente possa receber uma namorada sua, não companheira, mas uma namorada sua para passar um final de semana em casa. E que ela chegue numa quinta-feira à noite, vá segunda-feira. Esse convívio dentro do mesmo lar, e mesmo que você eventualmente pague, por exemplo, uma viagem para vocês, para fora do país, não
não se trata de uma união estável, sim de um namoro qualificado. Por quê? Quando você fala em união estável, para você reconhecer uma união estável, se diz que é uma união pública, duradoura, para fins de reconhecimento, para fins da criação de uma família. Pública, é pública, você não esconde a sua namorada. Duradoura, tem que ser uma relação que ela tem uma duração considerável ao longo do tempo, mas não é necessário, diferente das primeiras leis que reconheceu a união estável, não tem um tempo fixo, mas é uma relação que tem-se como duradoura para fins de constituição de família. É nisso que diverge do namoro qualificado. Ele pode ser público, uma relação duradoura, mas não tem um fim de constituição de família. E dentro das novas relações, né, dos namoros atuais, dos namoros que eu digo de pessoas que já vêm de outras relações, é comum que se passe por períodos na casa de um de outro, como, por exemplo, agora, durante a pandemia, em que as pessoas estão fazendo home office, mas não necessariamente se trata de uma união estável. Então, não se contrapõe ao namoro qualificado, um namoro desqualificado. Namoro desqualificado, podemos dar inúmeros exemplos. A maioria, né? Não, vamos ter esperança no amor. Agora, tem decisões judiciais que já vão delimitando mais claramente a união estável do namoro qualificado? Sim, sim. Eu atuei num caso recente, em que consegui comprovar, eu estava pelo réu, em que havia sido pedido um reconhecimento de união estável, em que toda a minha tese foi do namoro qualificado e ele foi absorvido e houve êxito. Agora, a união estável, você explicou que tem praticamente todos os direitos iguais a um casamento contratual, um casamento no civil. O namoro qualificado tem algum direito? Pergunta-chave. Não. O namoro qualificado é um namoro. Ele tem, como um namoro comum, qualquer, né? Terminou, cada um vai para o seu lado? Como ele não se trata de uma união estável, você não se aplica no namoro qualificado, que tem esses contornos mais modernos, a proteção que tem na união estável. Proteção patrimonial. Não caracteriza vínculo familiar. Não caracteriza. Se trata de uma relação que pode ser, espera-se, pública, duradoura, mas o fim não é a constituição da família. Como não existe a aplicação dessa proteção, especialmente no quesito patrimonial. Ana Lúcia, mais alguma observação importante para a nossa telespectadora, para o nosso telespectador que namora, ou que tem união estável, ou que é casado, ou que é solteiro, ainda está indeciso? Não tenham medo de se relacionar, mas é importante sempre consultar um advogado, de preferência especializado, que só atue na área, mas não temam o amor, se relacionar é uma coisa que nunca vai ter fim. As pessoas são seres sociais e elas se relacionam, mas para aqueles, uma dica, que acham que um contrato de namoro, porque ainda existe essa figura, a gente pode falar numa outra oportunidade, as pessoas acham que se blindam através da constituição de um contrato de namoro, ele não é nenhum tipo de blindagem. Não existe, na verdade, blindagem. Se a pessoa que adquire, né, faz essa formalização de um contrato de namoro, ela acaba no dia a dia estabelecendo todos os contornos de uma união estável, não importa o que está no papel, mas sim o que vai se provar dentro do dia a dia. No caso, um relacionamento com fins de constituição de família. E aí, uma vez que não haja, né, a contratação de um dos moldes de separação de bens, de regime patrimonial, será aplicada a partilha de bens. Nós conversamos aqui no Momento das Comissões com a presidente da Comissão de Estudos nos Direitos da Família e Sucessões, a advogada Ana Lúcia Augusto. Ana Lúcia, obrigado pela participação e boa sorte
aí no exercício da profissão. Até uma próxima oportunidade. Obrigada, Paulo. Fica com a gente.